O Flutter chegou na sua versão 3 e foi apresentada no último Google I/O em 2022. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar as principais novidades que a gente tem dentro do framework. Primeiramente, como grande destaque, é que agora para as plataformas macOS e para o Linux, o Flutter ele está estável. Isso significa que aquela promessa, sempre de a partir de uma única codebase você atingir 6 plataformas diferentes, agora ela sim se concretizou, justamente porque as duas últimas plataformas que estavam faltando agora já estão estáveis. Então, a partir de um código Flutter, você entrega um produto tanto para o Android quanto para o iOS, para a web, para o Windows, para o Linux e também para o macOS. Um outro grande destaque também fica por conta da implementação do Material 3, que é a nova versão do Material Design, onde é possível que a gente tenha aí muito mais customizações e também uma tipografia, além, obviamente, de novos componentes, trazendo cada vez mais força para as interfaces gráficas. E isso não fica limitado único e exclusivamente ao Android. E também, como grande destaque relacionado ao back-end, a gente tem aí a integração do Flutter com o Firebase Crashlytics, que vale ressaltar é um serviço free, onde você tem agora a possibilidade de integrar com o seu aplicativo Flutter. Sendo free, você não paga nada e você tem acesso ao stack trace completo de todos os erros que eventualmente possam acontecer no seu aplicativo. Vale ressaltar também que essa era uma funcionalidade que antes só estava disponível o stack trace completo para as plataformas nativas do Android e do iOS, e agora também fica aí disponível para aplicativos com Flutter. Bom, e como de costume, uma nova versão da linguagem Dart foi apresentada, dessa vez a versão 2.17, onde temos aí algumas coisas bem interessantes e que vão agilizar e facilitar bastante a criação dos nossos aplicativos com Flutter utilizando essa incrível linguagem. E uma delas é agora que os nossos enums, eles têm aí um grande poder, porque a gente pode adicionar a eles agora tanto propriedades quanto métodos. Isso aí acaba deixando o enum muito mais poderoso e também facilitando muito quando a gente precisa aí de repente adicionar novos comportamentos ou novos estados aos enums, o que antes não era possível. E outra coisa também que é bem legal é que agora para a gente escrever, né, o código para superclasses, a gente tem como inicializar os argumentos, né, os parâmetros da linguagem mãe de forma direta. Antigamente, se a gente tivesse aí, por exemplo, uma classe Bootcamp e depois a nossa classe aqui, Flutter Bootcamp, se eu quisesse passar um parâmetro para a minha superclasse, eu teria que fazer essa declaração que está aí embaixo. Explicitamente, né, declarar aqui no construtor da super qual era o parâmetro que eu estava passando. E agora não é mais necessário isso. Agora diretamente no construtor da sua classe filha, você só colocando aí super.i e o nome do atributo que você quer atribuir, né, que você quer passar para o construtor da superclasse, fica indo, né, você já utiliza o construtor da classe mãe diretamente sem ter que escrever mais código. E uma pequena correção aí, eu esqueci de adicionar a palavra extends, tanto aqui nos exemplos de antes e depois, ficou faltando aí que Flutter Bootcamp, ele é um extends, né, teria que ter a palavra aí extends do Bootcamp. Mas o importante aqui é mostrar a funcionalidade do construtor, assim como a gente teria a declaração anteriormente da versão 2.17 e agora a partir da versão 2.17 da linguagem Dart a gente consegue sim fazer a inicialização de o superconstrutor a partir do superconstrutor das nossas classes filhas, escrevendo um pouquinho menos de código. E para finalizar, agora quando a gente tem parâmetros nomeados, né, a gente sempre tem que utilizar. Antigamente a gente só tinha que utilizar eles, éramos obrigados a declará-los sempre ao fim do nosso construtor. Isso aí acabava dificultando, ou em alguns construtores onde a gente tinha muitos named parameters, né, aqueles parâmetros nomeados, deixando um pouquinho poluído, porque mesmo que você não utilizasse todos, mas o primeiro parâmetro, se ele fosse um parâmetro muito grande, como por exemplo uma função, você acabava deixando aí a leitura do código um pouquinho mais poluída, porque novamente o primeiro construtor ele
né, os construtores que eram obrigatórios, eles acabavam ocupando muito espaço no seu código, porque os named parameters eles sempre ficam, né, ao final ali do seu construtor. E agora, na versão 2.17, os named parameters eles ficam em qualquer ponto do seu construtor, e aí o próprio Dart se encarrega de atribuir aqueles valores que foram passados para o seu construtor, independente da posição. Pode parecer uma mudança relativamente simples, mas conforme você for utilizando isso aqui dentro do Flutter, faz muito sentido e deixa o código muito mais legível. Confie em mim. Bom, se fosse para resumir tudo, essas seriam as principais novidades, mas tivemos grandes anúncios, eu não vou cobrir todos eles aqui, tem agora aí um link, um post mais detalhado sobre todas as novidades que a gente tem no Flutter 3, deixando aí a plataforma cada vez mais completa, cada vez mais estável e muito voltada justamente para este intuito de ser uma plataforma para desenvolvimento de interfaces gráficas para várias plataformas diferentes, no caso atualmente a gente tem 6, utilizando aí uma única single codebase, né? Um único código fonte. Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado deste resumão aí que eu fiz das principais novidades que o Flutter 3 trouxe, e caso você queira saber aí de mais algumas novidades e se aprofundar um pouquinho melhor, checa, dá uma verificada aí no post que eu fiz e tá lá no Flutter para iniciantes, no blog do Flutter para iniciantes, que tá bem na descrição desse vídeo. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!